No episódio dessa semana, o Tesla Semi se prepara para um novo recurso incrível. O Tesla Model Y está chegando aos Estados Unidos, e a Boring Company recebe uma atualização tripla em seus projetos de túneis. Um Tesla Semi foi recentemente visto em Sunnyvale, Califórnia, transportando algo muito incomum. Montado acima da cabine estava uma estrutura alta de sensores, comumente associado ao chamado Ground Truthing, que é um processo usado para coletar dados ambientais e medições altamente precisas para sistemas de direção autônoma. À primeira vista, parecia só mais um veículo de teste da Tesla, mas o flagrante pode mostrar parte da estratégia de longo prazo da empresa para o Semi, que vem de quase uma década. Para entender o motivo, é importante saber o que é Ground Truthing. Veículos autônomos usam câmeras e redes neurais para interpretar continuamente o ambiente ao redor durante o trajeto. Elas identificam faixas, veículos, placas, barreiras e inúmeros outros objetos. O equipamento de validação em campo serve como sistema de referência preciso. Ele gera um registro detalhado do ambiente, permitindo que engenheiros comparem o que o veículo achou ter visto com o que realmente estava lá. É como um professor corrigindo o trabalho de um aluno, comparando a resposta ao gabarito para ver se está certa. Com o tempo, essa comparação faz o sistema entender o mundo com mais precisão. O interessante sobre esse avistamento em particular não é simplesmente que a Tesla parece estar coletando dados, mas sim que a empresa já passou anos preparando silenciosamente o Semi para um futuro em que a autonomia terá um papel importante. Ao apresentar o novo design do Semi em 2025, ficou claro que a Tesla priorizou a autonomia do veículo. Essa reformulação trouxe várias mudanças que parecem pequenas até serem analisadas sob a ótica da direção totalmente autônoma. O novo Tesla Semi ganhou um novo layout com 10 câmeras externas e uma interna para monitorar o motorista. Novos módulos de câmeras laterais foram instalados acima dos arcos das rodas dianteiras para melhorar a visibilidade e reduzir pontos cegos. O exterior foi refinado com dianteira mais limpa, aerodinâmica melhorada e design alinhado à arquitetura mais recente dos veículos Tesla. Individualmente, essas mudanças parecem pequenas, mas juntas mostram outro quadro. A Tesla não apenas atualizava seu caminhão elétrico, mas criava uma plataforma projetada em torno dos requisitos de um sistema moderno de direção autônoma baseado em visão. Isso é importante porque o transporte de cargas traz desafios diferentes dos veículos de passeio. Quando a maioria pensa em direção autônoma, imagina um carro circulando por ruas cheias de pedestres, ciclistas, obras, estacionamentos e tráfego imprevisível. O transporte de cargas de longa distância ocorre em outro ambiente. Caminhões passam a maior parte da vida útil nas rodovias, viajando por rotas previsíveis. De muitas maneiras, isso torna o problema mais fácil de resolver do que dirigir em cidades densas, e é exatamente por isso que muitas pessoas acreditam que o transporte rodoviário de cargas pode ser um dos primeiros lugares onde a direção autônoma realmente vai se expandir. A questão econômica reforça ainda mais o argumento. Um carro comum percorre cerca de 19 mil km por ano, enquanto um caminhão de longa distância pode ultrapassar 160 mil km no mesmo período. Isso significa que até pequenas melhorias em segurança, eficiência ou utilização do veículo são ampliadas ao longo de distâncias enormes. Economizar alguns por cento de energia é uma conveniência pequena em um carro de passeio. Para uma frota de caminhões que roda centenas de milhares de quilômetros ao ano, isso vira grande vantagem competitiva. A segurança eleva ainda mais as apostas. Todos os anos, nos Estados Unidos, caminhões de grande porte estão envolvidos em cerca de 5 a 6 mil acidentes fatais. A maioria dessas mortes não envolve motoristas de caminhão, mas pessoas em outros veículos. Além do impacto humano, acidentes também geram altos custos para operadores de frotas. Prêmios de seguro, ações judiciais, inatividade dos veículos, carga danificada e queda de produtividade se acumulam rápido. Por isso, o setor de transporte de cargas buscou por anos tecnologias para reduzir a fadiga do motorista, aumentar a atenção e prevenir colisões. A Tesla acredita que o FSD oferece vantagem ao caminhão nesse ponto. De acordo com os dados de segurança da empresa, veículos operando com a direção autônoma supervisionada sofrem uma colisão grave a cada 8,5 milhões de quilômetros, em comparação com a média dos Estados Unidos de uma a cada 1 milhão de quilômetros para motoristas humanos. Se esses números se mantêm em larga escala ou não, eles indicam por que a Tesla está tão ansiosa para trazer sua tecnologia de autonomia para o caminhão. E é aí que a história nos leva de volta a 2017. Hoje, a Tesla é facilmente ligada à direção autônoma, cybercabs e robotaxis operando sem supervisão ou motoristas em áreas do Texas. Quando o Semi foi apresentado, nada disso existia. O sistema Autopilot da Tesla ainda estava em um estágio relativamente inicial de desenvolvimento, e a ideia de um caminhão totalmente autônomo parecia bastante irrealista.
Mesmo assim, naquela época, a Tesla já mencionava transporte de carga autônomo. Um dos conceitos apresentados no lançamento do Semi, em 2017, foi o modo comboio. A ideia era que vários caminhões Tesla Semi pudessem viajar juntos como um grupo conectado. Um caminhão líder seria dirigido por um motorista, enquanto os demais o seguiriam autonomamente, viajando próximos para reduzir a resistência do vento como vagões de trem em uma estrada. Elon Musk não chamou isso só de recurso de segurança, mas também de arma econômica. Ele disse que um comboio de 3 caminhões reduziria o custo do transporte para cerca de 85 centavos por milha, comparado a $1,25 dos caminhões a diesel na época. Elon Musk afirmou que um comboio da Tesla superaria tanto o diesel quanto o transporte ferroviário. Ele disse que o sistema seria 10 vezes mais seguro que um motorista humano. Na época, isso parecia futurista, mas a Tesla já falava em coordenação de caminhões autônomos anos antes de demonstrar algo semelhante à direção totalmente autônoma. E é isso que torna esse último avistamento tão interessante. Ao longo dos últimos 8 anos, a tecnologia em torno do Semi evoluiu de forma dramática. A Tesla agora tem um dos maiores programas de treinamento de IA do mundo. Sua frota supervisionada de direção totalmente autônoma já acumulou mais de 11,3 bilhões de milhas de experiência, e uma frota de robotáxis não supervisionados está operando ativamente no Texas. O flagrante não confirma que o FSD para o Tesla Semi será lançado quando a produção começar na fábrica de Nevada este ano. O equipamento de validação em campo não revela exatamente o que a Tesla testa ou quando novos recursos surgirão, mas indica que a empresa coleta dados para treinar sistemas autônomos do caminhão. Ao observar esse flagrante, o redesenho autônomo do Semi e as ambições antigas da Tesla com o modo comboio, isso parece menos o início de uma ideia nova, e mais um passo em um plano que se forma silenciosamente desde o lançamento do caminhão há quase uma década. A Tesla pode estar prestes a lançar um de seus veículos mais aguardados na América do Norte. Segundo o relatório do app Não é um Tesla, a Tesla planeja lançar o Model Y Híbrido em agosto ou setembro. Uma versão com entre-eixos mais longo do seu crossover mais vendido, que já estreou em mercados como China, Austrália e Nova Zelândia. O veículo será produzido na Giga Texas, onde ajustes nas ferramentas já começaram para viabilizar a produção. A Tesla ainda não confirmou o cronograma, mas há meses surgem indícios. No começo da primavera, viram uma carroceria sem pintura do modelo YL na Giga Texas. Recentemente, protótipos camuflados foram vistos em testes em vias públicas na Califórnia e Flórida. Então, o que é o modelo YL? À primeira vista, parece quase igual ao modelo padrão, mas sob a carroceria, o veículo é alongado em área-chave. A distância entre eixos, que é a distância entre as rodas dianteiras e traseiras, é aproximadamente 15 cm maior e o comprimento total aumenta a cerca de 18 cm. O espaço extra permite que a Tesla faça algo difícil para o modelo Y padrão, criar um verdadeiro veículo familiar de 6 lugares. O modelo Y substitui o banco tradicional da segunda fileira por 2 poltronas individuais e acrescenta 2 assentos na terceira fileira, formando uma configuração 2-2-2. As poltronas individuais são aquecidas e ventiladas, visando não apenas aumentar o número de assentos, mas torná-los realmente confortáveis e utilizáveis para adultos. Isso mostra por que esse veículo é tão importante para a Tesla. Durante anos, quem queria um Tesla espaçoso tinha uma escolha óbvia, o modelo X. Ele oferecia até 7 lugares e muito espaço interno, mas vinha com um preço de topo de linha. O atual modelo X de 7 lugares tecnicamente oferece uma terceira fileira, mas a maioria dos proprietários vai te dizer que esse espaço é mais adequado para crianças. O modelo YL foi criado para suprir essa lacuna, não substituindo o modelo X. É uma opção mais acessível para famílias maiores que querem espaço de verdade sem precisar entrar na faixa de preço do antigo SUV topo de linha da Tesla. Preços para a América do Norte não foram divulgados, mas com base no mercado internacional, espera-se que o Model X YL tenha um acréscimo de cerca de US$ americanos, 4.000 em relação ao atual Model XY, com tração nas 4 rodas, ficando em torno de $54.000 americanos antes dos incentivos. Isso o posicionaria acima da versão Premium AWD, mas abaixo do Model Y Performance. Se o cronograma da Tesla se mantiver, o Model YL poderá em breve oferecer às famílias dos Estados Unidos algo inédito, um crossover espaçoso de 6 lugares a preço razoável. Pela atividade na Giga Texas, esse momento pode estar próximo. Por anos, a The Boring Company foi criticada por avançar lentamente. A empresa discutia redes de transporte subterrâneas e túneis urbanos para acelerar e baratear escavações, mas o progresso parecia difícil de avaliar externamente.
Ultimamente, o problema parece ser o oposto. Agora, a empresa está avançando em tantas frentes ao mesmo tempo que está ficando difícil acompanhar tudo o que está acontecendo. Nessa semana, tivemos 3 atualizações que, juntas, mostram um panorama interessante da situação atual da The Boring Company. A primeira veio de Las Vegas, onde uma estação do Vegas Loop na Universidade de Nevada deu mais um passo em direção à realidade. O Conselho de Regentes do Sistema de Ensino Superior de Nevada aprovou um acordo permitindo uma estação no campus da UNLV, com a The Boring Company financiando a construção e a universidade se tornando proprietária da estação pronta. O plano ainda inclui um desconto de 25% nas tarifas para estudantes. Ao mesmo tempo, a The Boring Company destacou um marco menos comentado, mas tão importante: a preparação para emergências. A empresa finalizou recentemente um grande exercício de resgate em túnel com o Corpo de Bombeiros do Condado de Clark, no Vegas Loop. De acordo com a empresa, mais de 200 bombeiros e socorristas já participaram de mais de 150 horas de treinamento específico para túneis. É um detalhe discreto, mas revela a realidade da infraestrutura. Construir o túnel é só parte do desafio. Cidades, universidades, órgãos reguladores e equipes de emergência precisam confiar que o sistema pode operar com segurança por décadas, confiança construída a cada exercício. E então temos Nashville. A Boring Company anunciou que sua segunda máquina de perfuração Proof Rock, MB2, agora está totalmente comissionada e pronta para começar a escavar para o Music City Loop. Uma terceira máquina, MB3, já está programada para ser enviada em agosto. Isso pode parecer apenas uma atualização simples de equipamento, mas sugere algo muito maior. Durante anos, a parte mais difícil da missão da Boring Company foi provar que uma escavação mais rápida era sequer possível em primeiro lugar. Hoje, a empresa parece estar muito mais focada em um desafio diferente: expandir as operações em várias cidades ao mesmo tempo.